Histórias da nossa terra. Histórias contadas pelo De Siraj que da importância tem Eritreia, na liberdade durante a nossa pelo vida? Luciano do Alguém Brasil, em quem confiar, confie em pelo si mesmo. Hamza da Síria Disse que tem saudades, tem imensas e pelo saudades. Carlos da Mas Colômbia. esta foi a maior experiência de um ano de trabalho. Neste episódio Trabalho, cada um dos participantes partilha aquilo que o tema sugere ou faz recordar. Quando era pequeno, eu sonhava ser engenheiro civil, igual ao meu pai. Mas ao longo do tempo eu fiquei mais interessado em filmes, em cinema e mais tipo em filmes de ação, porque é o tipo de filmes que eu gosto. Se eu fosse criar o meu próprio filme, eu não sei o herói que eu ia escolher, mas eu sei que na vida real há sempre um herói para cada história. Uma das histórias que aconteceram comigo, que eu descobri um herói, foi quando tinha 13 anos, a passar as fronteiras da Síria para a Turquia. Foi quando o traficante disse-nos para deitar uma mochila fora e eu, como tinha uma pesada, eu deitei fora e fiquei preso na neve. Entretanto estava tipo entre a vida e a morte. E, como é óbvio, os traficantes lá não costumavam ajudar as pessoas e foi aí que eu descobri o meu herói. Foi quando ele me salvou a vida. Agora vou contar uma história que aconteceu num lugar um bocado inóspito e isolado. Um lugar escutado por muitos, mas pouco visitado. Faço referência à Amazônia. Essa história foi na Amazônia equatoriana, numa comunidade chamada São Lourenço. Das comunidades que visitei e acompanhei, aqui tive um vínculo especial. Era de noite e estava na casa do líder da comunidade, à luz da vela e dos sons dos animais da floresta. Conversávamos sobre os desafios da comunidade e o perigo que representam as petrolíferas para as tradições e a unidade das famílias e a comunidade, mas especialmente o perigo que representam para a natureza. Nesse momento, iluminados por uma simples vela localizada no centro da mesa, numa mesa de madeira rústica, o líder, o Sr. Domingo, sentado com um grande sorriso, partilhava sua experiência de vida e de como a vida da comunidade se tem ido desenvolvendo. Ao igual, partilhava com alegria, mas com um pouco de receio que a energia elétrica iria chegar em breve à comunidade. Eles teriam luz. Na verdade, tinha medo, o Sr. Domingos, que acontecesse aquilo pelo qual estavam a passar as outras comunidades, as quais têm sofrido imenso por causa da eletricidade. Perguntei por que pensa isso. Ele, com uma mão na cabeça, disse: Carlos, as festas, o álcool. Eu tenho visto festas de 8 dias. Os trabalhadores, os indígenas, estão de férias e gastam tudo em álcool. E como a eletricidade, a luz está presente todo o dia, a festa continua dia e noite. Domingos continuava: Nós, indígenas, somos muito inocentes e o álcool é uma grande tentação. Foi nesse momento que escutamos alguém subir as escadas. Era Ana. É muito particular, mas aqui é tanta a confiança e a segurança que não é preciso ter portas nem avisar antes de chegar. As casas, neste local da Amazônia, são construídas ao alto. Isto por causa de evitar a umidade da terra. É por isso que para subir, Ana apareceu. Estava muito contente. Não percebíamos o motivo. Ela se sentou junto a nós, à volta da mesa, com aquela vela, cada vez mais pequena. Ana disse: Tenho uma notícia.
Eu pensava que fazia referência à chegada da eletricidade. Mas, para não estragar a surpresa, disse: Conta, qual é a surpresa? Ana disse: Estou grávida. Fiquei contente pela notícia. No entanto, não percebia por que estava tão alegre, considerando que já tinha 3 filhos. Foi nesse momento, para minha surpresa, que ela disse: E vou colocar a esta criança o teu nome. Vai se chamar Carlos Andrés. Foi assim como essa notícia invadiu o meu corpo e o meu coração, muito mais rápido que a velocidade da luz. Foi bonito e especial sentir que o trabalho e a minha presença podia ter significado para algumas pessoas algo. A conversa continuou. Depois de 5 meses, Ana deu à luz a uma menina. É particular isto. Eles não se importam por saber com antecipação o sexo da sua criança. É só no momento do nascimento. Era uma bonita guagua, como se diz criança em Quechua. Para minha surpresa, Ana chamou esta criança de Carla Andrea. Não é por parecer egoísta ou autorreferente, mas esta foi a maior experiência num ano de trabalho na Amazônia equatoriana. A minha mãe sempre falava que nunca tinha visto uma pessoa nascer com uma profissão. E desde pequenininha ela dizia que eu já tinha nascido professora, porque ela observava que quando chegava da escola, eu botava minhas bonecas todas em ordem, como se fosse uma sala de aula, e ia passar para elas o conteúdo que eu tinha recebido do professor. E com o amadurecimento dessa ideia de ser professora, pois é dando que se recebe, eu fui estudar para isso. Mas em sala de aula, com o passar do tempo, eu comecei a ver coisas muito mais importantes, pois antes de um aprendizado tem a saúde mental. E comecei a estudar a psicopedagogia, ou seja, como é que a mente humana vai estar preparada para receber os conhecimentos. E o meu trabalho passou a ter muito mais significado, porque eu vi que eu não estava apenas tirando as flores ou os frutos, eu estava cuidando da raiz daquela árvore. Gostei de falar sobre trabalho porque trabalho faz parte da vida humana e bom que trabalhamos e vivemos com dignidade. Vou contar uma situação que aconteceu comigo no final de 2014. Nessa altura eu estava a fazer o curso da padaria e da pastelaria. Durante aquela formação conheci um casal português. E o casal também fazia parte da formação e fazia comigo a mesma formação. E depois conversamos, depois da conversa, o casal disse-me que tem trabalho e disse-lhe na altura que não tenho trabalho, sou desempregado. E disse-me que então queres trabalhar conosco durante o fim de semana, sábado e domingo, trabalhar lá conosco na apanha de frutas. E eu disse-lhe que tudo bem, gostei e fui com este casal, com família. Estive lá na terra durante o fim de semana e trabalhei sábado e domingo com eles. Gostei muito do trabalho e não só ganhei dinheiro, mas ganhei a experiência. Porque na Eritreia também eu trabalhava na agricultura, mas era diferente. Por exemplo, produção de milho e outras coisas. Mas a apanha da fruta foi a primeira vez. E eu gostei daquele trabalho. Mas por que eu quis contar-vos esta história? Não só porque tive uma nova experiência, mas a atitude da família, a atitude daquele casal que quis ajudar-me. Por isso que eu gostei de contar esta história. Assistimos muitas vezes alguns negacionistas e extremistas a dizer que os refugiados vêm para a Europa para roubar emprego de cidadãos, mas existem também boas pessoas e não é tudo negativo.
Este foi o episódio Trabalho, do podcast Histórias da Nossa Terra, uma parceria entre o JRS Portugal, uma organização internacional católica com a missão de servir, acompanhar e defender migrantes e refugiados, e Ambigular, uma plataforma que conta histórias do ponto de vista de quem as vive. Sabe mais sobre nós em www.jrsportugal.pt e em www.ambigular.org. Estamos também em qualquer aplicação de podcast.